ligado a um ciclo solar e ao movimento dos planetas, dependendo deste ciclo, nosso desdobramento nos faz viver corporalmente em 2 tempos diferentes, nos dando, sem que saibamos, a possibilidade de antecipar nosso melhor futuro. Nosso desdobramento é também o do tempo e do espaço onde desejamos viver. Nosso duplo não é o corpo astral ou etérico, sobre os quais alguns falam. Trata-se realmente de um outro nós mesmos. O corpo observável explora o espaço em nosso tempo. O outro, totalmente imperceptível, viaja nos diferentes tempos do nosso desdobramento. Podemos dizer, de maneira esquemática, que um corpo energético informa nosso corpo físico. De fato, nosso organismo possui uma característica comum a todo o universo. Uma partícula qualquer emite e recebe ondas. Os físicos falam, então, do caráter ondulatório e corpuscular da matéria. Todos sabemos que as televisões transmitem sons e imagens através de ondas, que variam de acordo com suas frequências. Se você lança uma pedra na água, uma onda circular se movimenta. É a onda da pedra. Quanto maior a pedra, mais importante a onda. As ondas transportam as suas informações. Assim, uma pedra pode dizer ao pescador: "Sou grande, veja como seu barco balança." Uma onda pode deslocar-se e dar assim uma informação através dos seus círculos. Você não vê o navio ao longe, mas sobre o mar calmo, onde deriva o seu barco, uma onda enorme chega, despertando-o. As ondas se cruzam, deformando ou não as informações iniciais. Seu barco pode receber ao mesmo tempo as ondinhas da pedra e a pedra do navio. Dificilmente você suspeitará a respeito da existência da pedra. Entretanto, sem a pedra, a onda não teria sido a mesma. As ondas podem acrescentar os seus efeitos. Elas entram em ressonância. Uma ponte vibra, emitindo uma onda. Uma tropa marchando, cadencialmente pode aumentar esta vibração. Foi assim que, no passado, um desfile em Salmur destruiu uma ponte. Depois disso, uma ordem foi dada para deter a marcha sobre as pontes. Como as aberturas temporais levam-os a navegarem sobre vários rios do tempo a todo momento, o seu corpo é uma pedra num mundo e uma onda em outro. O pássaro, sobre o seu galho, vê a onda de uma pequena mosca sobre a superfície calma do lago. Ele adivinha que é um corpo imperceptível pelo efeito ondulatório da água. Ele sabe que há um almoço bem consistente sob seus olhos. Do seu lado, a pequena mosca pode captar os pensamentos ondulatórios do pássaro e o perigo que corre. Ela tentará então se camuflar. Um organismo qualquer emite e recebe informações para seguir vivendo. Feito de partículas materiais, ditas corpusculares, nosso corpo se beneficia permanentemente das trocas de informações do seu lado ondulatório. Assim, podemos afirmar que dispomos de um organismo corpuscular observável no nosso mundo e de um corpo ondulatório no outro, encarregado de emitir e captar informações vitais. Para simplificar, podemos dizer em seguida que o corpo energético é capaz de deslocar-se muito rapidamente e de retornar, justapondo-se ao corpo físico, com informações vitais que a água do nosso organismo veicula por toda a parte, possibilitando-nos viver. Mais rápidas que a luz, estas viagens alteram as nossas percepções, tanto quanto o nosso tempo de vida. Dentro de um carro que viaja a 120 km por hora, uma paisagem de 1 km é visível durante 1 minuto.
a velocidade da luz, ela é visível apenas durante uma fração de milionésimo de segundo, tornando-se praticamente invisível. Do mesmo modo, o nosso regresso é tão imperceptível quanto a nossa partida. Cada instante permite a atualização instantânea de futuros possíveis desencadeados por nossas perguntas antes da viagem de nosso corpo energético. Portanto, jamais há predestinação, pois um futuro pode substituir um outro instantaneamente. Também não há lugar para o acaso, porque o presente é apenas um futuro potencial já vivido mais rapidamente em algum lugar que atualizamos em nosso tempo de nossa existência. O nosso corpo é feito assim, para sobreviver. Ele recolhe do futuro as informações que ele pode captar no seu presente. Essa atualização instintiva é pessoal. Ela depende de cada um de nossos projetos. Acreditar que um futuro é possível o transforma sempre em fato. Pensar que ele é impossível o suprime. Acreditar que nossa crença é boa nos faz sempre obter uma prova de que ela é digna de fé. Na realidade, apenas atualizamos um futuro potencial que a nossa fé ou a do nosso ambiente tinha criado no passado. Uma atualização qualquer só será possível se desejamos, num momento dado, um futuro bem específico já existente. Entretanto, ela é obrigatória, pois nossa sobrevivência depende, a cada instante, de futuros disponíveis. Sem esses futuros, nosso presente se torna impossível e morreremos. Porque nosso corpo precisa de instruções permanentes do futuro, que em conjunto forma nosso instinto de sobrevivência. Contudo, nosso duplo deve selecionar nossos futuros antes que nós os atualizemos. Ele conhece as nossas questões. Só ele é capaz de saber se os potenciais que criamos para ele, num tempo acelerado, se referem ou não às nossas respostas. Ele possui, ele também, um corpo energético capaz de deixar o seu corpo físico para ir buscar as informações vitais nas aberturas de seu tempo. Somente as trocas dos nossos corpos energéticos permitem saber se estamos no caminho certo, e a noite é feita para realizá-las. Elas são indispensáveis para viver bem. Você sabia fazê-las no seu nascimento, porque ninguém na Terra tinha ainda lhe desinformado a respeito. Você pode refazê-las com sucesso, reencontrando a sua inocência da criança. Rápidas demais para serem perceptíveis, essas trocas nos permitem prever um futuro perigoso, mas apaixonante, evitando totalmente uma predestinação que aparentemente protege, mas é asfixiante. É o objetivo da aceleração do tempo, que elimina a possibilidade de memorizar, no tempo normal, os detalhes de uma vida rápida demais. Ora, controlar o futuro é uma necessidade fundamental antes de qualquer ação, seja ela instintiva ou profundamente refletida. Saber efetuar sempre este controle permite manter um perfeito equilíbrio, qualquer que seja o problema encontrado. Ignorá-lo provoca desequilíbrios que, com o tempo, podem se tornarem mortais. Este desdobramento em dois tempos diferentes traz um princípio vital que todos nós utilizamos, sem o saber, para sobrevivermos. O melhor é conhecer bem esse princípio para viver despreocupadamente e, sobretudo, sem medo do amanhã. Este ser que nos desdobra não nos é totalmente desconhecido. Alguns o veem como um guia ou um anjo evoluindo no mundo misterioso. Muitos crentes rezam para ele, pensando que estão se dirigindo a um Deus, mestre de um paraíso maravilhoso. Outros preferem acreditar em uma consciência inata ou num inconsciente coletivo ligado ao passado ou ao acaso da evolução, que nos conduz ao esquecimento ou ao repouso eterno.
sorte ou azar, Deus, diabo, acaso ou predestinação, todos têm razão. Ninguém está errado, porque este outro eu é a nossa ligação com a imortalidade, uma parcela criadora num tempo diferente do nosso, num além de nossas percepções habituais, isto é, num invisível perfeitamente real. O tempo tem, com efeito, a particularidade de se desdobrar, tornando-se mais lento e se acelerando, a fim de se colocar a serviço de quem explora um espaço. O escoar do tempo tem apenas uma aparência de continuidade. Assim, o nosso presente é uma atualização permanente de futuros potenciais que não solicitam nenhuma reflexão. Não temos necessidade de refletir tanto para andar como para comer, digerir, ver, entender, sentir, transpirar ou respirar, assim como para pensar, querer ou desejar um futuro conforme os nossos desejos do momento. Devido à diferenciação dos tempos, o inconsciente é na realidade um consciente memorizável, mas em momentos tão rápidos que ele parece sempre fora da consciência. Entretanto, ele modifica nosso presente de forma instantânea. Apenas sabendo utilizar o nosso desdobramento, ligado ao tempo, é que poderemos otimizar as nossas possibilidades futuras, mantendo nossa liberdade para agirmos, segundo nossa vontade, no cotidiano. Pois somente as informações originadas dessas aberturas temporais imperceptíveis permitem melhorar nosso presente. Elas são sempre tão rápidas que nos chegam na forma de intuições, sugestões e premonições. Nosso corpo é obrigado a seguir essas informações para obter um instinto de sobrevivência permanente. Quando as ignoramos, sofremos e desenvolvemos um estresse com o seu cortejo inevitável de preocupações e de angústias, que determinam desordens físicas ou psíquicas. Quando as seguimos, podemos identificar anteriormente os problemas, atuando preventivamente com relação às soluções, encontrando os projetos úteis ou indispensáveis e abandonando outros sem lamentações, jamais prejudicando as liberdades alheias. Elas nos permitem construir um futuro potencial agradável, com o aperfeiçoamento de nossos projetos. Enfim, melhorando nossos resultados e, sobretudo, oferecendo um objetivo preciso a cada instante de nossas vidas. Com esse conhecimento, não deveríamos nunca esquecer que, na Terra, dispomos ao mesmo tempo de uma energia eterna e de um receptáculo corporal provisório e mortal desta energia. O equilíbrio do espírito só é possível com o equilíbrio do corpo, um implicando no outro. Restabelecer-se com um conjunto de instrumentos médicos científicos disponíveis ou resolver um problema bancário são necessidades tão fundamentais quanto a de aliviar um estado de estresse, de angústia ou de depressão. Ora, isso só é possível e definitivo quando sabemos recolocar nossos pensamentos nos trilhos para suprimir as desordens causadas por um desequilíbrio esquecido. Não se trata de reencontrar ou de recordar-se das experiências passadas, mas de suprimir rapidamente, se possível de forma instantânea, as consequências de um passado inadaptado ao nosso organismo, antes que estas voltem a ferir mortalmente o nosso corpo ou o nosso espírito. Sem o possível controle de nossas intuições e instintos, este retorno perigoso de um potencial esquecido é inevitável.